Ricardo Mansano de Moraes, que é auditor da Receita Federal e investigado pela Polícia Federal, que é um dos suspeitos de ter acessado os dados dos familiares dos ministros do STF, foi afastado do cargo de chefia. Os detalhes a gente mostra agora na reportagem de Torgan Magalhães. O auditor fiscal da Receita Federal e alvo de operação da Polícia Federal, Ricardo Mansano de Moraes, foi afastado do cargo de chefia no órgão. As informações são da coluna da Manuela Alcântara, do Metrópolis. Ele é suspeito de acessar ilegalmente informações fiscais relacionadas a uma enteada do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Seu afastamento foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Em depoimento à PF, o auditor afirmou ter acessado os dados da familiar do ministro de forma acidental, como apontou a coluna da Mirelle Pinheiro. Ele conta que a consulta ocorreu por infelicidade e sem intenção de violar o sigilo. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, o auditor foi alvo de mandado de busca e apreensão, teve todos os sigilos quebrados, tanto fiscal quanto bancário e o telemático, e foi afastado de todas as funções públicas. Ele também está proibido de deixar a cidade onde mora e deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana. O auditor e outros 3 servidores são investigados em um inquérito que apura acessos ilegais a dados fiscais de ministros do STF e de familiares sem autorização e fora de qualquer justificativa funcional. Entre os 4 investigados, Mansano é o que recebe o maior salário. Ele ingressou no serviço público em 27 de novembro de 95 e atualmente ganha R$ 38.200. Em dezembro de 2025, chegou a receber R$ 51 mil. Os outros 3 servidores na mira das investigações são Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento e Ruth Machado dos Santos. Os salários variam de 11 a 12 mil reais. E para saber mais detalhes, acesse a coluna da Manuela Alcântara no metrópolis.com e também o nosso canal no YouTube. Felipe, tem mais gente tendo que prestar contas à Polícia Federal. E agora a PF intimou o presidente da Unafisco após as críticas à investigação. E quem é a Unafisco? É a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. É o Kleber Cabral, que foi intimado a prestar depoimentos à Polícia Federal, e essa determinação de esclarecimentos está em um processo sigiloso e, claro, acontece após essas críticas de vazamento de dados aí de familiares dos ministros do Supremo e também dos próprios ministros dentro da Receita Federal. A Unafisco criticou as medidas cautelares contra um auditor investigado por acessos ilícitos de dados da Receita. A nota divulgada na terça, a entidade condenou a imposição de restrições ao servidor no andamento das investigações, alegando o direito à presunção de inocência, e disse ainda que auditores não podem ser instrumentalizados com a intenção de deslocar o foco do debate público. A coluna ainda não recebeu informações sobre os motivos que levaram a Polícia Federal a intimar o presidente da Unafisco. Tá aí, mais gente tendo que prestar depoimentos sobre esse vazamento dentro da Receita Federal, deixando claro que a própria Receita Federal já estava fazendo uma auditoria interna desde 2023 sobre a possibilidade de vazamentos de dados. Alguns destes servidores já estavam sendo investigados, desses mesmos servidores já estavam sendo investigados. Aquela servidora que a gente citou ontem, com o nome de Ruth, ela inclusive já havia sido investigada, prestou esclarecimentos via e-mail sobre o acesso de dados da esposa do ministro Alexandre de Moraes, da Viviane Barsi de Moraes, mas acabou tendo ali na operação da Polícia Federal a busca e apreensão, e já está usando a tornozeleira eletrônica, mesmo com as suas explicações e com as suas justificativas de que naquele momento em que as informações da Viviane Barsi de Moraes foram acessadas, ela estava trabalhando e atendendo uma pessoa de forma presencial. De acordo com a Polícia Federal, a justificativa não colou, então ela continua sendo investigada. Então, a coluna da Manuela não sabe ainda por que o presidente da Unafisco foi intimado a depor, mas que foi. Ou seja, Felipe, estão atirando para todos os lados, querem saber de onde saíram essas informações. O ministro não vai deixar isso passar em branco, apesar de, como eu disse, não ser prerrogativa dele
saber de onde saíram essas informações. Ele pode até querer saber, mas não é prerrogativa dele pedir esse tipo de operação. Neira, eu fico bastante preocupado com o momento atual que nós estamos passando no Brasil. A gente tem que separar a situação aqui, a situação dos servidores públicos que, de fato, né, violaram os dados sigilosos de famílias de ministros do Supremo Tribunal Federal, e a crítica, né, do presidente da Unafisco, por exemplo. Né? Então, eu queria saber a ligação seguinte: o presidente da Unafisco não pode ser contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em dar medidas cautelares aos servidores públicos investigados. A decisão do Supremo Tribunal Federal está acima de qualquer crítica. Eu não posso criticar, como cidadão comum, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal, que se eu fizer isso eu sou intimado a depor na Polícia Federal. Que país é esse, né? Cadê o Estado Democrático de Direito? A declaração do presidente da Unafisco não tem nada demais. Eu posso até discordar dela, né? Mas é uma declaração legítima. É uma declaração que, na minha opinião, está dentro da crítica, está dentro da liberdade de expressão. Né? É óbvio que o presidente da Unafisco tem que defender os servidores públicos, né? Tem que defender os servidores da carreira que ele representa. Então, eu vejo com excesso demasiado essa decisão da Polícia Federal e impedir que o presidente da Unafisco depor. Depor sobre o quê? Sobre a opinião dele, né? E eu vejo, Neira, como legítimo alguém falar que no Estado Democrático de Direito, né, o processo administrativo tem que se encerrar para você depois condenar alguém. Né? Então, você tem que ter medidas cautelares que sejam suficientes para continuar a investigação. Será que tirar o passaporte da pessoa não seria suficiente? Será que tem que colocar realmente tornozeleira eletrônica para a pessoa ter aquela restrição muito grande na sua locomoção? Né? Se ela for, por exemplo, à padaria, for para o restaurante, todo mundo vai achar que era um condenado da justiça comum, né? Porque as pessoas não veem a diferenciação, né? Até porque a pessoa não anda com o processo e com a informação na testa do que ela está sendo investigada, ou se já foi condenado ou não. Né? Então, eu não vejo nada de anormal na crítica da presidência da Unafisco, Neila, sendo bem sincero. Eu vejo com naturalidade. Ele tem razão. Né? A presunção de inocência, né? Deveria exercer o contraditório, a ampla defesa. Em determinados casos, eu posso até entender, né, como demasiada e como exacerbada a decisão do Supremo Tribunal Federal em colocar tornozeleira eletrônica e conceder outras medidas cautelares aos servidores investigados. Nós estamos na fase de investigação. E quando eu falo isso, eu rechaço integralmente servidores públicos que trabalham para o Estado em pegar informação de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal para qualquer fim que seja. Né? E é claro que eu também concordo que essa alegação do servidor público que mais recebia dinheiro, que era chefe, né, do Departamento da Receita Federal da sua localidade, e entrou sem querer, né, nos dados da família do Gilmar Mendes, né, algo completamente também surreal, que não tem nenhum tipo de lógica, né, que, na minha opinião, pode até comprometer a presunção de inocência dele. Mas não dá para a gente condenar alguém sem o devido processo legal, Neila. E eu vejo como um absurdo, na minha opinião, essa intimação do presidente da Unafisco de depor na Polícia Federal por conta de uma crítica legítima dele, que representa os servidores públicos da sua repartição. E já tem matéria do Igor Gadelha, colunista do Metrópolis, dizendo que o Kleber Cabral, que é o presidente da Unafisco que a gente está dizendo aqui, o Kleber Cabral, presidente da Unafisco, decidiu não prestar mais, não dar mais entrevistas. Por quê? Porque ele concedeu uma entrevista e quando ele concedeu essa entrevista aos jornalistas, ele fez essa crítica que nós estamos dizendo aqui. Nessa crítica que ele fez por conta da suspensão e dessa investigação aos servidores da Receita Federal, sem o devido contraditório, que é o que a gente está dizendo aqui, depois dessa crítica que ele fez, ele foi convocado a prestar depoimento na tarde da sexta-feira. Ele terá de explicar críticas à operação contra servidores da Receita suspeitos de acessarem indevidamente os dados dos ministros e de seus familiares. As críticas foram feitas pelo Kleber
justamente em entrevistas à imprensa na quarta. Em uma das declarações que o sindicalista fez, ele vai ter que esclarecer ao STF que ele disse o seguinte: menos arriscado fiscalizar membros do PCC. Então, ele concedeu essa entrevista, a entrevista foi vista, a Polícia Federal decidiu ouvi-lo. Então, entrevista na quarta, hoje já saiu a decisão de que a Polícia Federal quer ouvir o Kleber, presidente da Unafisco, sobre essa fala dele contra essa decisão de suspender e todas essas decisões que foram tomadas aí contrárias aos servidores da Receita Federal antes mesmo de terminar a investigação. Como o Felipe bem disse, estamos em fase de investigação. No Brasil, não sei se vocês lembram, existe a fase de investigação e quem está sendo investigado tem o direito da ampla defesa e do contraditório. Isso vale para todos nós. A não ser que a pessoa seja pega num flagrante, num crime muito grave. Aí é uma outra história e tem uma pena já prevista para isso. Mas nesse caso específico aqui, não estão dando o direito do contraditório a esses servidores, inclusive para essa que eu citei, que já apresentou as suas provas e que não foram devidamente aceitas pela Polícia Federal. Mas a gente continua acompanhando esse caso.